Você acha que agi errado? Sendo que quando meu pai faleceu, ele deixou tudo para mim. Eu era o filho mais novo, e meu irmão, Rodrigo, sempre foi considerado o rebelde da família. Ele tinha uma longa história de problemas e dívidas, relacionamentos conturbados, e mais de uma vez desapareceu por anos, sem dar notícia a ninguém. Para nós, era como se ele já tivesse deixado a família há muito tempo. Mas a morte do meu pai mudou tudo. Durante o funeral, as tensões já eram palpáveis. Parentes, que mal nos visitavam, apareceram para prestar condolências. E, entre eles, Rodrigo. Ele surgiu de repente, depois de anos sumido, bem no meio do velório, como se fosse parte do nosso cotidiano. Vi alguns olhares surpresos e outros desconfiados. As pessoas começaram a cochichar, e eu sabia o que ele estava planejando. Quando o vi parado perto do caixão, encarando meu pai com uma expressão estranha, percebi que algo mais estava por vir. Após o funeral, fizemos a leitura do testamento. Papai tinha sido claro, ele deixou tudo para mim, justificando que eu era quem cuidava dele nos últimos anos. Não foi uma decisão fácil para ele, mas sabia que não poderia confiar em Rodrigo. Só que meu irmão não aceitou essa verdade tão facilmente. Na mesma noite, ele apareceu na porta da minha casa, alegando que eu havia manipulado nosso pai, que tinha o direito à sua parte e que não sairia dali sem uma compensação justa. A fúria em seus olhos era perturbadora, e senti um arrepio. Nos dias seguintes, Rodrigo começou a circular pela cidade, contando sua versão para quem quisesse ouvir. Ele dizia que eu havia forçado meu pai a assinar o testamento enquanto ele estava mentalmente fraco. Alguns dos nossos parentes começaram a questionar o que realmente tinha acontecido nos últimos meses, e eu passei a ser visto como o vilão da família. A pressão foi aumentando. Ele sabia que estava causando o caos, e isso parecia dar-lhe prazer. Logo, entrou com um processo contra mim, alegando que meu pai tinha sido manipulado para deixá-lo de fora. Foi uma batalha intensa e exaustiva. Todo o processo se arrastou por meses, e cada nova audiência parecia trazer mais gente interessada no drama da família em guerra. Parentes distantes que nunca se importaram de verdade apareceram, apoiando Rodrigo e aproveitando o espetáculo. Certa noite, enquanto revisava os documentos do testamento e os papéis do processo, encontrei uma carta antiga de meu pai. Ela estava escondida no fundo de uma gaveta, onde ele guardava suas lembranças mais preciosas. Era uma carta endereçada a mim, na qual ele explicava, com detalhes, os motivos pelos quais havia tomado aquela decisão. Ele escreveu sobre cada promessa quebrada de Rodrigo, cada dívida deixada para a família resolver, cada sofrimento que o comportamento dele causou. O meu último desejo é que você tenha paz, mesmo que seja às custas de um pedaço do que construí, dizia a carta. Guardei aquelas palavras como uma fortaleza mental. Sabia que, mesmo que Rodrigo quisesse transformar minha vida em um inferno, eu tinha o apoio silencioso do meu pai. No dia da última audiência, Rodrigo veio preparado, com um discurso emocionante sobre como sempre quis estar perto da família, mas só foi forçado a se afastar. Ele chorou, teatral, e o advogado dele fez uma série de acusações sobre minha influência ou sobre nosso pai. Era tudo uma farsa. No final, o juiz pediu que eu falasse. Respirei fundo, tirei a carta do meu pai e li alguns trechos em voz alta. A sala ficou em silêncio. O que meu pai escreveu ali deixava claro o sofrimento que Rodrigo havia causado e a difícil decisão que ele tomou para proteger o que restava de sua dignidade e legado. Rodrigo tentou interromper, mas o juiz mandou que ele se calasse. Ali, naquele momento, eu sabia que a justiça estava do meu lado. Rodrigo perdeu o caso, e, com ele, qualquer poder sobre o que nosso pai havia construído. Ele saiu dali sem dizer uma palavra, seu rosto uma mistura de raiva e derrota. Aquela batalha custou-me tempo, dinheiro e alguns amigos, mas eu protegi o legado do meu pai e, acima de tudo, a paz que ele tanto queria que eu tivesse. Se puderem comentar o que vocês fariam nessa situação e se inscrever no meu canal, eu agradeceria.